tem um Deus que não vai deixar essa luta. O desespero, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Um motivo de mais uma vez de alegria, de gratidão. Quero aqui estender minha gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado, por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos colocado nas mãos de fazer essa live aqui, de levar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos ensinado durante nossa caminhada cristã aí. Antes de mais nada, deixa eu dar um alô aqui rapidamente para um pessoal que está entrando aqui. A minha esposa, irmã Valquíria, Deus te abençoe. Deus abençoe você e a sua casa. A Gabriela Alonso, a Gabi, Deus abençoe você, Gabi, em nome de Jesus Cristo. Você e toda a sua casa, toda a sua família. O presbítero Almiro, a irmã Paula, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, Deus abençoe vocês. Também aqui a Nayara Ramos, né? Deus abençoe, né? Que o Senhor possa abençoar você e a sua casa em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos Brandão, a pastora Neuza, Deus abençoe. Você possa compartilhar conosco essa mensagem dessa noite em nome de Jesus Cristo, que você possa compartilhar aí, né? O Silas Alves entrou aí também, Deus abençoe. Queridos, hoje nós temos, antes de mais nada, eu quero aqui pedir oração para uma pessoa que está precisando muito de oração, né? O seu Santos, ele mora lá na cidade de Pérola, né? Ele é avô do sobrinho aqui da minha esposa e ele está com Alzheimer e já está internado numa UTI em Umuarama. Agora à tarde a minha esposa conversou com uma das filhas dele e disse que é só pela bondade e pela misericórdia de Deus. Como eu sempre tenho dito e pregado, eu ainda acredito num Deus de milagre, por isso eu prego um Deus de milagre. E eu sei que tudo acontece da vontade de Deus, nada acontece sem ser a vontade de Deus. Independente se você recebe uma cura, ou uma bênção, um milagre ou não, Deus sempre vai continuar sendo Deus. Se você for abençoado por Deus ou não abençoado por Deus, Deus continua Deus. Por isso nós devemos colocar na mão dele e pedir para que ele possa fazer a vontade dele. Eu creio que Deus vai operar a vontade dele, porque a nossa vontade Deus conhece, mas a de Deus a gente não sabe como Deus age. Porém, a gente crê, que livro de Hebreus capítulo 11 diz, né, que a fé é um fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mais crer. Então eu quero crer que Deus vai fazer o que for melhor. No final a gente vai estar orando aí também. Quem pediu oração, o Mateus, né, um colega nosso aí, nós vamos estar orando pela vida do Mateus, amém. A Aline também entrou aí, né? Deus abençoe. Mas deixa eu cumprimentar aqui a minha esposa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Hoje está meio complicado aqui. Ontem era o Valmiro, hoje sou eu. A nossa assistente hoje não estão aqui. Nenhuma das assistentes está aqui em casa, então estamos aqui, mas Deus dá graça, né? Deus nos capacita. Nós estamos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fico feliz por ver pessoas novas aí, né, assistindo a nossa live, né? Compartilhe a nossa live, dá um joinha aí, compartilhe, porque a palavra do Senhor ela tem que ser levada para os quatro cantos dessa terra. E eu e meu esposo, nós estamos aqui nesta noite para essa palavra ser levada como os demais. Então você compartilhe com seus amigos, com seus grupos no WhatsApp, porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E nós somos um canal de bênção na vida de vocês, como vocês são também na nossa vida. Eu fico muito feliz, ó. A Nayara, a nossa vizinha aqui do nosso bairro, né, da padaria, o Abraão. Paulinho entrou agora. Abraão, que Deus abençoe a sua vida. O Paulinho trabalha comigo. Trabalha com você. O Silas, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Gabi estava aí. A Gabi, né, o irmão Silvio, a Tâmaris, o João Pedro, né, os demais filhos lá, que eu esqueci o nome agora deles. Então sim, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de vocês. E eu fico feliz. A Aline, ela era nossa vizinha lá no Jardim Oásis. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E eu quero que você nessa noite abra o seu coração e deixe o Senhor falar contigo, porque o Senhor tem uma palavra maravilhosa ao meu e ao seu coração, amém?
Amém? Curva sua cabeça rapidinho. Vamos fazer uma pequena oração aqui para nós iniciarmos. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, Sim, eu te Deus. engrandeço nessa noite, Pai. Cada família aqui que está assistindo ou vai assistir, que do céu o Senhor possa contemplar de bênção, unção, graça e vitória, Pai. Pai, fala conosco através da Tua palavra hoje. E tudo aquilo que nós fomos aqui usado por Ti, Pai, possa edificar no coração dos Teus filhos nessa noite. Use-nos, Espírito Santo de Deus, e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos lá então. Hoje o tema da mensagem é regime, sistema, princípios e fundamentos. O que o Senhor colocou no nosso coração, e eu quero pegar base num texto bastante conhecido lá no livro de Mateus, capítulo 23. São 12 versículos que eu vou ler aqui para que você possa entender do que a gente quer. Começa assim o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso deveis observar e fazer. Mas guardai-vos de fazer conforme as suas obras, porque ensinam e não praticam. Porque atam fardos tão pesados e difíceis de levar, e põem sobre os ombros dos homens, mas eles não estão dispostos a mover nem só los. Antes, executam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e estendem as franjas de seus mantos. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e amam serem chamados pelos homens Rabi. Mas vós não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos, como vosso Pai, e ninguém chameis sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que estás no céu. Nem quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, há de ser vosso servo. Porque aquele que si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que si mesmo humilhar, será exaltado. Amém? Quero falar de regimes, quero falar de sistema, quero falar nessa noite com vocês de princípios e de fundamento. O texto eu peguei base nesse texto dos fariseus e dos escribas, porque se tem uma coisa que os fariseus eles usavam muito, eles andavam muito, é sobre regime e sistema. O que é regime, irmão Silvio? Regime são ação, são maneira de reger, são de governar, regras, alguma coisa parecida nesse sistema. E os fariseus, eles tinham uma maneira de reger o povo. Os fariseus, eles tinham uma maneira de governar os seus interesses, e tinham regras que eles colocavam aos judeus. Então, quando eu olhei para dentro daquilo que o Senhor falou comigo, eu estava olhando e disse: nós estamos vivendo em sistemas, em regime, ou nós estamos vivendo princípios e fundamentos de Deus? Quando eu olhei para esse texto, eu deparei com Jesus falando a multidões e falando aos seus discípulos. Se você pegar lá no capítulo 23, versículo 2, Jesus vai dizer assim, que os fariseus, eles sentam na cadeira de Moisés, né? E no versículo 3 diz: portanto, todo que vos disserem isso, devereis observar. Jesus está dizendo, tudo que os fariseus falam, vocês podem observar. Porém, não vão muito pelo que eles praticam, porque na verdade eles pregam, eles falam tantas coisas, mas eles vivem num regime, eles vivem num sistema, eles não vivem os princípios ou um fundamento da lei de Deus. Então, os fariseus, eles eram aqueles homens que eles queriam ser aplaudidos. O próprio Jesus chega a dizer dentro do texto: vocês são hipócritas, porque vocês querem ser chamados de mestre, vocês querem ser aplaudidos, vocês querem sentar na cadeira de Moisés, e quando vocês estão em praça pública, vocês mostram as suas vestes, mostram que vocês são conhecedores da lei, que vocês são sacerdotes, porém vocês não executam aquilo que vocês pregam. Então muitas vezes eles pregavam amor, cuidado, respeito, caráter, pediam que o povo deveriam se voltar a Deus, deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, porém eles não praticavam nada disso. Então Jesus chega e fala para a multidão e para os discípulos dele: olha,
Observe bem o que eles estão dizendo. Porém, é bom o que eles falam? Sim. Porém, a execução deles não é boa. Então, quando eu me deparei com esse texto, e aqui eu quero também hoje, nessa noite, porque esse sistema fala de intelectuais, fala de organizações, e os fariseus eles eram bem organizados, eles eram bem intelectuais, eles tinham uma boa lábia, eles tinham uma boa pronúncia, eles pregavam bem, eles se comportavam bem, eles tinham, vamos dizer assim, eles tinham uma postura de púlpito. Né? Você já viu aqueles camaradas que sobem em púlpito e sabem se comportar, tem ginga? Eram os fariseus. Porém, quando eles pregavam em cima dos púlpitos, que as pessoas deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, quando eles pregavam em cima do púlpito que deveriam ajudar as pessoas, deveriam levantar as pessoas caídas, e aqui eu falo, caído, o lado espiritual, eles não faziam isso. Né? Eles, dentro de todo o contexto da história, se você pegar, você vai ver que durante toda a caminhada de Jesus, o que eles debatiam com Jesus é que eles olhavam, meu bem, para Jesus e diziam assim, ó, quem pode perdoar pecados é somente Deus. Jesus não pode, você é uma pessoa assim, você não pode perdoar pecados. Porém aqui você vai dizer assim, irmão Silva, eles estavam errados nessa visão, por tempo deles, pela conduta, comportamento deles. Não, porque a lei dizia isso, quem poderia perdoar pecado era somente Deus. Porém, como eles viviam num sistema ou num regime, os olhos deles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias. Os olhos deles não conseguiam enxergar que era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles estavam presos a um regime, a um sistema que eles aprenderam dentro da sinagoga. Porém, Jesus ele veio quebrando princípios assim. Jesus veio quebrando condições que muitas vezes ele vinha na contramão de tudo aquilo que os fariseus pregavam. Jesus chegou uma certa vez e disse assim, ó, eu não vim quebrar a lei, eu não vim não cumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Porém, eu vou mostrar de uma forma diferente. Porque vocês falam que amam e não amam. Então vocês estão presos a sistema. E não é sistema que nós devemos ficar presos. E o que eu quero que vocês entendam, que nós precisamos viver em princípios. Nós devemos viver em fundamentos. E o que quer dizer princípios, irmão Silva? Princípio quer dizer razão. Princípio quer dizer serve de base. E o que serve de base? Antes da minha esposa comentar, eu quero que, se você puder pegar a tua Bíblia e abrir lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos santifica de todo o pecado. O que é isso? Serve de base para princípio. Isso serve de base para fundamento. Nós não vivemos em sistema, nós não vivemos em regime, nós vivemos em princípios e vivemos em fundamentos. E aqui, esse texto de 1 João capítulo 1, versículo 7, ele é a base, ele serve de base porque isso acontece quando nós vivemos segundo os princípios de Deus. Você está vivendo segundo os princípios de Deus ou você está vivendo segundo o regime ou o sistema dos fariseus? Então nessa noite nós vamos aprender isso, porque muitas vezes nós vivemos e andamos, nós temos uma visão como a visão dos fariseus, e não temos a visão como tinha a visão dos discípulos de Jesus Cristo, como tinha o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele andava nos princípios de Deus e nos fundamentos de Deus. Os fariseus andavam sobre o regime e o sistema que haviam sido estabelecido para eles, em nome de Jesus. Amém, meu bem? Amém. E o Silvio falando ali, eu estava aqui, né, meditando aqui, vendo. E hoje muitos se preocupam consigo mesmo, né? Ele esquece do seu próximo, ele vive ele só quer se preocupar com as coisas dele, né? Aqui a palavra do Senhor aqui diz, né? E aqui na Bíblia diz aqui embaixo, se preocupa apenas consigo mesmo, com seus próprios problemas, com os seus desejos pessoais, com as suas próprias batalhas espirituais. Desejam de dar prioridade aos não salvos. Amém. Já é tempo de os cristãos que essa é a estratégia do diabo para pensarmos apenas em nós mesmos.
em vez de cumprir a vontade de Deus e ganhar os perdidos para o reino. Não vivemos para nós, e sim para aquele que morreu e ressuscitou por causa de nós. Aleluia. Então, muitas das vezes, tem pessoas do nosso lado precisando, necessitando de algo, e nós estamos preocupados conosco, só com a gente. A gente não quer saber o que se passa com a vida do próximo. Às vezes a gente deixa de interceder pela vida daqueles que estão ao nosso lado. Que aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele somente olha para uma pessoa, o Espírito Santo já fala, ele já conhece no olhar, ele já conhece que a pessoa está triste, que a pessoa está abatida. E o que você faz? Você tem que orar, você tem que interceder. Porque aquele que não tinha pecado nenhum, ele morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. E morreu por aqueles que ainda não estão salvos. Por aqueles que ainda estão aí perdidos no mundo, sofrendo, né? O diabo fazendo o que quer com eles, acabando com a vida deles. A cada dia você olha, as pessoas estão entristecidas, estão amarguradas, porque o diabo lança setas sobre a vida deles e eles aceitam porque eles ainda não entendem que tem um Deus misericordioso, um Deus poderoso que pode curar todas as feridas. Aleluia. Porque um soldado, ele pode sim estar ferido. Eu e você, nós somos soldados de Cristo. Como os fariseus, eles só olhavam para ele, eles esqueciam de olhar para aqueles, né, os mais humildes. Porque aqueles que são humilhados, o Senhor, ele exalta. No tempo certo, ele exalta, no tempo dele, não é no nosso tempo. Verdade. E muitas das vezes o soldado, ele está ferido, mas ele está caminhando. A ferida está aberta ainda, mas o nosso Deus, ele vem e cura as nossas feridas. E como a palavra do Senhor diz, né? Não vivemos para nós, e sim para aquele que morreu e ressuscitou por causa de nós. Nós temos que saber que quem morreu por mim e por você. E muitas das vezes as pessoas se esquecem, meu bem. Elas se esquecem que Jesus morreu por mim e por você, por aquele drogado que está, aquele andarilho, por aquele que está no mundo, por aquele que passa por você e pede às vezes uma moeda, te pede algo no semáforo, que aqui em Paranavaí tem muitos que pede, você às vezes nem olha, você nem abaixa o vidro do seu carro com medo de ele colocar a mão dentro do seu carro e levar alguma coisa. E nós temos que saber que o nosso Deus morreu por mim e por ele. Amém? Amém, queridos. Então, os fariseus, eles andavam sintonizados num sistema ou num regime. Eu acabei de falar aqui que eles tinham uma maneira de reger o povo, eles tinham uma maneira de governar os seus próprios interesses e eles colocavam regras para os judeus. Porém, quando eu falei aqui que nós precisamos andar em princípios ou em fundamentos, o que é fundamento, irmão Silvio? Fundamento é construção, é base, fundamento é um alicerce. E o que é um alicerce? Eu quero pegar base, para falar um pouquinho a respeito de base, o alicerce. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 11, isso serve de alicerce ou uma base. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é nosso? Um alicerce. Quando eu falei lá da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, a respeito de princípio, que serve como base, Jesus Cristo serve como base para a nossa vida. Nós não podemos pegar como base pessoas que não edificam em nada. Nós não podemos pegar base pessoas que não têm crer no mesmo Deus que a gente. Nós temos que pegar base em Jesus Cristo. Paulo escrevendo ao Coríntios, Paulo está dizendo, ó, Jesus Cristo é o alicerce. Jesus Cristo é a base do nosso fundamento. É através de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Então é a base, serve como base, é o fundamento. Não fique preso em regime, não fique preso em sistema dos fariseus, porque eles colocavam que Jesus Cristo
não poderia, dizendo quem ele era, não poderia estar sentado à mesa com pecadores, principalmente comer com os pecadores. Então que isso é um sistema, porque não tem como você pregar para um pecador se você não se envolver com ele. Você não pode ter as atitudes dele, o caráter dele, o comportamento dele, a postura dele. Porque Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então Jesus se envolvia com os pecadores, mas Jesus não praticava pecado. Jesus estava mostrando para eles os princípios de Deus e o fundamento de Deus. Então aqui, nessa carta que Paulo escreve ao Coríntios, Paulo está dizendo, Jesus Cristo, ele é o fundamento. É por ele que nós estamos pregando, é por ele que nós estamos levando o evangelho, porque ele é a base. Aleluia. Não tem outra base. Então, fundamento é construção. O que é construção, irmão Silva? Eu quero pegar outro exemplo de alicerce. Nós vamos lá para o livro de Isaías. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui que eu quero compartilhar com vocês. Isaías capítulo 28, versículo 16, diz assim, ó. Isso aqui é outro alicerce, faz parte do fundamento. 28:16 diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor Jeová nosso Deus: eis que põe em Sião um fundamento, uma pedra provada, uma pedra angular preciosa e fundamento firme. Isso quer dizer o que? Fundamento, construção, alicerce. Você não faz uma construção antes de você fazer um alicerce, porque o alicerce é a base da casa, e Jesus Cristo é a base da nossa casa. Então, para você fazer uma casa, você primeiramente tem que fazer uma fundação, né? Fazer as brocas adequadas com a altura da casa, que vai suportar o peso da casa. E o alicerce é a base. E qual que é a base do cristão? Jesus Cristo. Não tem outra base. Jesus Cristo é a base. Então aqui, o profeta Isaías está dizendo, ó: portanto, assim diz o Senhor Jeová, o nosso Deus: eis que ponho em Sião um fundamento. Amém? Uma pedra provada. Ele está falando de quem aqui, irmão? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando do Salvador, está falando do Messias. Uma pedra angular preciosa e fundamental firme. Porque Jesus é uma pedra fundamental, forte, firme. Essa pedra não quebra. Você pode bater nela o dia inteiro. Não, tem aquele velho ditado popular, como é que fala? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aqui não fura, querido. Essa pedra aqui você pode bater, não fura. Porque é um fundamento firme. Ele está dizendo aqui dentro do texto, ó, fundamento firme. Aquele que crê, não se apresse. Você crê? Você crê que Jesus Cristo é essa pedra? Você crê que Jesus Cristo é o fundamento dos seus princípios? Ou você quer viver em regime? Ou você quer viver em sistema? As pessoas pregando para você, ó, vive em sistema, vive em regime, olha... sobe no púlpito lá, prega amor, mexe com o povo, mas não vive isso. Eu sempre costumo dizer que é fácil você subir em cima de um púlpito e pregar. O duro é você descer dele e viver o que você está pregando. Não é difícil você subir em cima de um púlpito e pregar amor, carinho, respeito, né? Muitas vezes a gente sobe, prega, mas e descer dele e viver o que está pregando? E viver o que é fundamento, o que é princípio? Ou nós só estamos fazendo como os fariseus, subindo nos púlpitos e pregando um sistema? Gente, ame, gente, olha, levanta os caídos, né? Ore pelos enfermos. Mas não fazemos nada disso, nós estamos sendo fariseu. Porque os fariseus falavam isso, ó: ora aí pelos enfermos, expulsa os demônios, né? Prega a respeito do amor de Deus. Mas eles não faziam. Era o quê? Porque eles viviam em sistema, em regime. E nós estamos vivendo dentro do quê? De princípios e de fundamento. Amém, meu irmão? Fala um pouco. Quero mandar aqui um abraço para Jéssica, para a irmã Maria, para o irmão Zé, que Deus abençoe. Para Marculino, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Carlos, pastora Neuza, que Deus abençoe. A Érica Freitas. A Érica manda a Adriana, da Andréia. Da Andréia, da Adriana. Dá um abraço na Hilda aí, na sua mãe. Que Deus abençoe a vida de vocês. O irmão dela que eu não lembro. Você lembra o nome do irmão dela? Fabrício. Fabrício, isso. Um abraço na galera aí, que é grande essa galera aí. Deus abençoe a vida de vocês, Érica. Um abraço aí na Andréia, na Adriana, no Fabrício, na sua mãe, na Hilda. E a gente vendo, né, eu aí ouvindo o Silvio dizer, muitas das vezes as pessoas estão vivendo em regime. Eu não posso, porque
o meu pastor disse que eu não posso fazer isso. Ah, se eu fizer isso, o irmão da minha igreja vê, ele vai chegar e vai falar pro meu pastor e eu vou ficar de banco. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ah, eu não posso. Eu vou citar onde eu moro, né? Vou citar. Ah, eu não posso ir ali pregar, eu não posso estar ali fora com alguém, pregando para uma pessoa drogada, para uma pessoa bêbada, para uma pessoa, né, que anda nos caminhos tortos. Eu não posso, porque se alguém passar e ver, né, vai falar o quê? Porque o mundo tem um ditado: me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Mas a gente muitas das vezes tem que ver o que você está fazendo ali naquele lugar. Eu posso olhar e passar e ver o meu marido lá pregando para alguém passar e ver ele ali conversando com alguém e chegar e falar: mas eu ouvi o diácono irmão Silvio lá em tal lugar, né? Mas ele é um diácono, ali não é um lugar para ele estar. Mas nós temos que amar o pecador, nós temos que pregar a palavra do Senhor. E ontem não, quinta-feira, eu vinha vindo da igreja e eu vinha falando isso para ele, porque o Senhor muitas das vezes ele coloca nós em situações que as pessoas começam a se abrir e a dizer as coisas erradas que estão fazendo. E eu e nós temos que ter a sabedoria de Deus no momento certo e dizer aquilo que o Senhor tem para aquela pessoa, porque a palavra não tem que vir de mim, a palavra tem que vir do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não tem que estar só aqui no papel, ela tem que estar no meu coração, porque eu não sei a hora que o Senhor vai me usar, você não sabe a hora que o Senhor vai te usar. Então eu comentando com ele, e eu cheguei na pessoa e eu disse para a pessoa: você sabe que você está errado. Ah, mas Deus me ama desse jeito? Eu disse assim: mas Deus te ama, lógico que Deus te ama, mas você tem que se consertar com Deus. Ah, mas ontem eu fui para a igreja, mas se lá na igreja souber que eu estou fazendo isso, eles vão me desprezar. Estão vivendo em regime, está vivendo no regime. Então nós temos que ver que nós temos que andar viver em fundamento, naquilo que Deus deixou para mim e para você. Viver a palavra, como o Silvio disse, pregar, subir no púlpito lá e pregar é muito fácil. Você sobe, você prega, você fala do amor de Deus, você fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você é usado por Deus. E quando você desce? Quando você desce do púlpito, quando vocês vêm para a sua casa, dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus familiares, você vive aquilo? Esses dias aqui em casa aconteceu algo e a gente brincando, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. E a gente brincando, daí eu falei assim: amor, quando você for pregar, eu vou erguer a minha mão e falar assim: ô, deixa eu falar, porque nós temos defeitos. E hoje as pessoas estão só apontando os defeitos, esquece de ver as qualidades do próximo. Porque o Senhor, Ele me deu qualidade, mas eu tenho defeito. Você tem defeito e você tem as qualidades. Quando a gente parar e começar a olhar para as qualidades que o Senhor nos deu, o mundo vai ser melhor, nós vamos viver melhor o próximo. Nós vamos aprender a amar o nosso próximo. E nós temos que aprender a viver nessa pedra que o Silvio acabou de citar. O Senhor, Ele é a nossa alicerce. A minha casa tem que estar alicerçada em Jesus Cristo. Aleluia. Porque se a minha casa não estiver alicerçada na base, na pedra, quando vem um vento, ela vai embora. O vento leva. Mas quando ela está na pedra, não, ela é firmada na pedra, que é Jesus Cristo. As lutas podem vir, o vento pode soprar, e a minha casa não vai balançar, a minha casa vai continuar firme, porque o alicerce é Jesus Cristo. Então eu digo para você, coloca essa pedra dentro da sua casa, coloca a sua casa firmada na presença de Deus. Queridos, o princípio fala de caráter. O princípio fala de caráter. Os fariseus tinham caráter, irmão Ciro? Não, nenhum.
Por isso Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles tinham uma... É isso que a minha esposa acabou de falar, às vezes em cima de um púlpito, mas quando descia do púlpito, o comportamento, as atitudes era diferente. Às vezes as pessoas nos criticam o irmão Silvio, criticam a irmã Valquíria, e eu sempre falo para ela, não leve em conta isso, né? Vai juntando essas pedras aí para nós fazer um templo, para colocar essas pessoas um dia dentro do templo. Por quê? Porque eu não vivo em regime, nós não vivemos em sistema, a minha família não vive em sistema, a minha família vive em fundamento. E qual que é o fundamento? Servir a Deus. Qual que é o princípio? Servir a Deus. Enquanto as pessoas estiverem vivendo em regime, em sistema, querido, vivem em princípios, vivem em fundamento de Deus. O que é fundamento? Palavra de Deus. Jesus Cristo, ele foi muitas vezes criticado pelos fariseus, pelos escribas, doutores, conhecedores da lei. É aquilo que eu falei, eles conheciam muito a lei, mas a visão deles, eles não conheciam quem era o Filho de Deus, porque eles viviam num sistema fechado, eles viviam num regime fechado. E aí quando eu olho para dentro do que diz o livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, vai falar a respeito de construção, porque fundamento, princípio, fala de construção. Então lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e os portões do Hades jamais predominarão sobre ela. Isso fala do que? Construção, fundamento, princípio. Então Jesus Cristo, ele está dizendo assim, ó, para os seus discípulos, e aqui no versículo ele está dizendo para Pedro, dizendo, ó, e te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus está fazendo uma promessa a Pedro a respeito de que através daquela rocha, daquela pedra que é ele, né, que é Jesus, ele vai estar edificando a igreja, e Pedro será um dos grandes líderes dessa igreja. Porém isso é o que? Construção, fundamento. Mas para que Pedro possa ser um grande líder, para que eu e você possamos ser um grande líder, nós temos que viver em fundamentos, em princípio. Nós não podemos viver em regime, nós não podemos viver em sistema estipulado pelos homens. Ah, você tem que viver nisso aqui, porque a gente tem visto aí muitas pessoas pregar o evangelho, mas um evangelho distorcido, porque eles ainda estão presos em regimes, eles estão presos ainda em sistema. E Jesus Cristo veio e quebrou isso, querido. Jesus veio e quebrou, disse, ó, vamos viver em princípios com Deus, vamos viver em fundamento com Deus. E eu quero compartilhar outro texto com vocês, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que fala de base, porque fundamentos e princípios falam de base. Então lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: edificado sobre um fundamento, dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Então, aleluia, é aquilo que nós estamos falando. Nós temos que viver em Jesus, não em fariseu, não naquilo que as pessoas... eu sempre tenho comigo, porque a gente vem de uma criação do meu pai e da minha mãe, que eles viviam em sistema, eles viviam em regime. E para que você possa mostrar para eles que nós temos que viver em fundamentos, né? Porque muitas vezes as pessoas, talvez no início do teu ministério, olharam para você e falaram assim, ó, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha, você não tem condições de ser isso, você não tem condições de conquistar isso, você não tem capacidade ou competência de ser o que você pretende ser. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e acham que nós estamos vivendo em regime, em sistema. E eu digo para você, por mais que as pessoas apontem para mim ou para você, nós temos que estar firmado em fundamento. Aleluia. E que fundamento é esse, irmão Silvio? Cristo, querido. Enquanto as pessoas estão falando que você não vai conquistar, eu já conquistei. Enquanto as pessoas estão dizendo que você não vai ter competência, eu já recebi essa competência de Deus. Enquanto as pessoas estão dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, eu já recebi a vitória de Deus, de Cristo, porque eu estou ligado em fundamento. Eu estou em fundamento. Cristo é o fundamento. Então, se eu estou em Cristo, que é fundamento, querido, no finalzinho aqui eu vou fazer uma pergunta para você, eu gostaria que você respondesse para você mesmo, mas Efésios capítulo 2, versículo 20 é base. Isso é base. Então, isso que nós temos que aprender. E aí, para minha esposa também falar mais algo aqui, eu quero voltar lá no livro de Mateus, aonde ele diz lá no versículo 5 assim, ó: antes executam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. Querido, deixa eu falar algo para você nessa noite. A pastora Neuza falou bastante isso na quinta-feira no culto, quem foi vai lembrar.
ela disse assim, muitas vezes nós vivemos em regime, muitas vezes é o sistema. Ela pregou muito isso, foi confirmação do que eu tinha programado para ministrar hoje. E aí muitas vezes, o que a gente, ela disse lá, muitas vezes nós queremos reconhecimento do homem. Muitas vezes nós queremos que o homem nos aplaude, que os homens digam, olha que tremenda a tua palavra, olha que tremendo o teu louvor, olha que tremendo você toca, parece que o fogo desce. Então ele está dizendo aqui, ó, antes executam suas obras a fim de serem vistos. Então os fariseus, eles estavam fazendo algo que eles achavam, entre aspas, que estavam fazendo, para serem vistos pelos homens. Os homens olharam e disseram, nossa, eles sobem em praça pública, eles pregam muito, eles falam de um amor de Deus tremendo, né? Porque eles falavam que Deus era maravilhoso, e Deus é maravilhoso. Porém, quando eles desciam do púlpito, ou desciam das praças, que eles andavam nas praças, eles andavam pela cidade pregando, dizendo, ó, se arrepende, volte a Deus, que Deus é que perdoa pecado. Aí vem Jesus Cristo dizendo, gente, anda em fundamento, gente, anda em princípios com Deus. Gente, é fundamento, é base, serve de base, é construção, é fundamento, quer dizer, se nós vivemos os princípios de Deus, olha, fundamento quer dizer alicerce. Se você estiver alicerçado, como a minha esposa disse, em Cristo Jesus, querido, pode vir a tempestade que vier, não vai derrubar a sua casa, porque a tua casa está servindo a quem? A Cristo. A tua casa está servindo a Cristo ou a tua casa está servindo a regimes ou a sistema? Se a tua casa tiver fundamento, alicerce, construção forte, alicerçado naquilo que Jesus Cristo tem falado, porque nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado, e Deus deu o livre-arbítrio para nós. Você escolhe, há dois caminhos, Ele não obriga você a andar certo nem errado, a escolha é sua, mas saiba que se você tiver uma boa escolha, vai ter bons resultados, mas se tiver escolhas erradas, vai ter consequência. E aí, eu até falei semana passada, muitas vezes a esposa é agredida pelo esposo, muitas vezes os filhos agridem pai, pai, mata avô, a droga tem matado muitos jovens, aí a culpa é de Deus? Não, é das escolhas, ou um caminho é outro, então é as escolhas. Deus não é culpado, Deus fala, Deus eu não lembro quem foi que contou uma história que, eu não vou me lembrar agora quem contou, que o diabo ele só empurrou uma pessoa e a pessoa já saiu brigando com todo mundo, batendo um, batendo outro. Ele falou assim, eu só empurrei. A consequência do ato que um brigou com o outro, foi a pessoa que fez. Então, Deus faz a mesma coisa. Deus ele dá dois caminhos para você. Aí você escolhe. Olha, se eu seguir o caminho de fundamento, tem uma consequência. Reino de Deus. Se eu escolher regime, sistema, vai ter uma consequência. Se eu pegar um carro que dirigir alcoolizado, vai ter uma consequência. Se eu ficar dentro da minha casa, não sair hoje e não me envolver em briga e nada, vai ter uma consequência. Então viva em fundamentos, amém, querido? Amém, meu bem? Amém. E a palavra do Senhor diz, né, lá em Mateus 7,14, como a porta é estreita e apertada, o caminho que leva à vida eterna, são poucos os que entrarão. E muitas das vezes as pessoas elas querem só a porta larga, porque a porta larga ela pode ir, ela pode voltar, ela pode ir a hora que ela quiser. A estreita não, a estreita é difícil, mas o Senhor ele vai na nossa frente. E nós temos que entender quando nós reconhecermos e saber qual é o nosso, onde nós estamos alicerçados, a nossa vida muda. É como o Silvio diz, hoje a gente vê tanta tragédia, tanta coisa acontecendo. Pai desrespeitando filhos, desrespeitando esposa. E a gente vê, aí a gente tem vários conhecimentos de pessoas cristãs que batem esposa, que espancam filhos. Na frente dos irmãos é uma coisa, por trás é outra. Está em regime, sistema. Está em regime, é fariseu. É fariseu. Mas quando você sobe no púlpito, prega aquilo que você vive, desce e continua sendo servo, aí é diferente. Quando você tem um fundamento ali na rocha que é Jesus Cristo, você é servo. Aleluia. Então nós temos que aprender a ser servo, a pregar a palavra do Senhor e viver. Porque o mundo está aí para apontar
os nossos defeitos. E eu e você, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Nós temos que mostrar para o mundo aquele que nos, é como o Silvio disse, aquele que nos capacitou, aquele que está conosco a todo momento. Porque hoje você vê pessoas desesperadas pedindo socorro a Deus. Mas eles esquecem que Deus já está com ele. Deus está comigo e com você. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, ele tem que ser a nossa rocha. Nós temos que estar alicerçado. Não importa aquilo que você está passando. A porta para a gente ter a vida eterna, ela é estreita. Ela, muitas das vezes, você vai passar por situações que vão te raspar ali, vão te espremer, às vezes vai te ralar, vai te machucar, mas o Senhor, ele está com você, ele está ali te esperando para te exaltar. Muitas das vezes te humilha pela vezes, situação financeira, às vezes por alguma situação, pessoas são humilhadas, mas o Senhor diz: filho, eu te exalto. A exaltação tem que vir diretamente do Senhor, não do homem. Não espere nada do homem. Não espere nada do homem, porque tudo que nós fazemos é para Deus. Nós temos que entender que o Senhor é aquele que faz na minha vida e na sua. E Ele muda, Ele muda. Nós temos que aprender a amar o pecador, não o pecado. Não desvie do pecador. Se vir um pecador de encontro a você, pecador, eu digo, eu sou pecadora, mas eu digo esse que está perdido no mundo, esse que está precisando de Jesus. Eu e você, nós já encontramos Jesus. O Espírito Santo está na nossa vida. Aleluia. Então eu e você, nós somos luz neste mundo. Nós somos luz para levar a palavra. Quantas vezes você é parado, como eu já te repeti aqui, já disse, no semáforo. A pessoa pediu uma moedinha para você. Você apenas deu uma moedinha ou você olhou para ele e disse: Jesus te ama. Porque Jesus quer usar eu e você para dizer para as pessoas que Ele ama ela. Porque uma palavra muda as situações, muda situações na vida de muitos. Muitos precisam ouvir uma palavra, fala, você desvia, mas não fala. Amém? Antes de eu passar aqui pro Silvio, eu quero mandar um abraço aqui, ó, para Elba de Sá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Edilson de Oliveira, que Deus abençoe. A irmã Valmira, que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmã Valmira. E quantas pessoas, para eu passar para você, quantas pessoas te humilham, você quer... Ontem um jovem disse para mim assim, eu não sou cachorro para ser humilhado. Eu disse para ele assim, mas você sabe que depois da humilhação vem a exaltação. E quem vai te exaltar é o Senhor. O homem, ele vai te humilhar, ele vai... Aí eu disse para essa pessoa, pede para Deus mansidão. Hoje está faltando isso no coração das pessoas. Mansidão. As pessoas hoje, você olha, um olha torto, já quer revidar, já quer fazer, já acontecer. Por isso que o mundo hoje está como está, perdido. Mas eu creio que tem um Deus todo-poderoso que está olhando lá do céu, para mim e para você, olhando para aqueles que estão ao nosso redor e dizendo para você e para mim, ore, interceda por eles, porque eu tenho obra na vida deles também. Às vezes você tem dentro da sua casa, aí dentro da sua família, uma pessoa que você olha e fala, as pessoas olham e dizem assim, ah, mas não vai, ali ó, esquece, ali não dá nada, eu já orei, vou deixar de lado. O Senhor vai dizer, não, quando eu fiz a promessa, quando eu fiz a promessa eu vou cumprir. Não está nada perdido, porque o Senhor, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Ele é a pedra que sabe de todas as coisas. Então o vento está soprando, mas a sua casa tem que estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor, Ele está trabalhando na vida de muitos aí da sua família e da minha família também, porque nós temos que interceder por eles, nós temos que clamar pela vida deles. Amém? Então, um abraço aqui na Dani Barbosa que entrou aí. Deus abençoe você e a sua casa.
Para mim finalizar, queridos, versículo 12 diz assim, de Mateus 23, 12. Esse aqui é um sistema. Porque aquele que a si mesmo se exaltar, isso é um sistema, é um regime. Ele vai ser humilhado. Mas olha o fundamento. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso é fundamento. Amém? Que você possa ficar com essa palavra de hoje, com essa mensagem. Compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe nos grupos que você participa. Vamos propagar o Evangelho de Cristo em nome de Jesus Cristo. Deixa eu só dizer algo. Eu sei que o nosso tempo já estourou, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Esses dias eu e o Silvio, a gente estava com um problema no nosso carro, e eu levei o carro e a pessoa é parente, sentou do meu lado e disse: o Silvio está aqui do meu lado, ele não vai deixar, ele sabe que isso... A pessoa disse assim pra mim assim, quem olhava pra vocês e quem olhava pro Silvio, as pessoas até não davam nada pro Silvio. E quando você entrou na vida do Silvio, quando você entrou na vida do Silvio, a vida dele mudou. E eu deixei a pessoa falar, e a pessoa começou a falar. E a pessoa foi falando do meu esposo, como meu esposo era antes de me conhecer. E você sabe que a vida dele era assim, foi assim, assim. A hora que ele acabou, ele disse assim pra mim assim: e vocês levavam uma vida miserável. E a vida do Silvio mudou. A vida de vocês mudou. Aquilo eu olhei e falei, pensei comigo mesmo. Falei assim: anda comigo, tá sempre do nosso lado e tá dizendo isso pra mim? Aí eu olhei pra essa assim: sabe quem fez isso? Quem colocou meu esposo, meu marido, que eu falo pra todo mundo que ele é lindo. Hoje eu cansei de falar que ele é lindo lá na casa do meu sogro. Quem colocou eu na vida dele, ele na minha vida? Porque quem escolhe não é Deus. Ele só mostra, eu falo que ele mostra. Quem escolhe somos nós. As consequências que nós temos é nossa escolha. E eu disse pra pessoa assim: o que nós temos, a mudança que meu marido teve foi Jesus Cristo. Foi Deus que mudou a nossa vida. Aleluia. Foi Deus que transformou a vida dele e transformou a minha vida. Porque muitas das vezes as pessoas ela acha que nós continuamos sendo aquelas pessoas que nós éramos antes. Do sistema. E esquece que hoje nós somos firmados na rocha. Porque que nós temos um fundamento. E todo dia Deus nos ensina. A pastora pregando e o Senhor falou no meu coração: tem dia que o Senhor pega a gente, ele pega assim e bate mesmo. Ele pega a varinha dele e bate, nos ensinando. E nós temos que aprender a cada dia. Porque quando o seu filho faz algo errado, você chega, pega uma varinha e dá uma varadinha e fala: filho, isso tá errado. E o Senhor, ele faz. Por quê? Porque ele nos ama. Eu disse pra essa pessoa. Aí ele pegou pra mim e disse assim: mas eu sempre vivi na igreja. Olha a minha vida. Eu perdi tudo que eu tinha, perdi minha família e hoje. Eu disse pra ele: falta pra você Jesus Cristo. Falta Jesus na sua vida, dentro da sua casa. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso para devolver tudo aquilo que você perdeu. Eu disse para ele assim: você viu hoje um outro Silvio, mas não foi eu que mudei. Quem mudou ele foi Deus. Nós colocamos Jesus Cristo na nossa frente. E quando nós aprendemos a amar a Deus, a amar Jesus, a nossa vida mudou. Então eu digo para você: aqueles que olham para você e dizem que você não vai dar nada, não ligue para ele, porque ele fala. Escute só a voz do Senhor. Eu preguei semana passada e falei: quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida muda. Então assim, que a sua vida venha mudar, mas você primeiro tem que entregar a sua vida totalmente ao Senhor e deixar Ele trabalhar. Porque quando um vaso se quebra, ele se forma cacos. Mas aquele caquinho, ele ainda era um vaso. E o Senhor, ele gruda, ele vai juntando, ele forma o seu caco, ele refaz novamente o vaso. E eu e você, nós somos um vaso na mão do Senhor. Deixa você
Amém? Amém, queridos? O que nós precisamos aprender e entender é que a nossa vida, as condições, seja ela financeira, trabalho, só vai mudar se nós tiver fundamento, se nós tiver um propósito, se nós tiver um objetivo. O objetivo de Jesus na terra era pregar o Evangelho e morrer numa cruz para me salvar e salvar você. Então ele tinha um fundamento, ele já veio com um princípio, né? Ele não olhou para regime nem para sistema, porque se ele olhasse para o sistema do homem, o regime que o homem havia estabelecido, ele não tinha feito o que ele veio fazer. Mas como ele olhou, ele estava firmado em fundamentos de Deus, aí ele cumpriu aquilo que ele foi determinado por Deus a cumprir. Amém, queridos? Que você possa ficar com essa mensagem no seu coração, compartilha aí. Daqui a pouquinho eu subo essa mensagem lá para o canal do YouTube, que você também possa se inscrever lá e entrar lá. E também tem vários vídeos lá, né? Várias mensagens, tem alguns vídeos que eu estou gravando e colocando lá, que você possa entrar lá. Silvio Palácio, né? Acesse lá o YouTube e ajude a nós a divulgar o Evangelho de Cristo. Para nós finalizarmos aqui, antes de nós orarmos pelos seus santos e pelo Mateus pedir oração, lembrando que amanhã, para você que é da comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí, o culto às 19 horas e é Santa Ceia do Senhor. O pastor às 19 horas soltou a lista aí, não sei se tem vaga ainda, se não tiver, vá assim mesmo tomar a Santa Ceia, que será celebrado no final do culto, amém? As pessoas poderão ficar lá fora, né, sentada, ou você pode ir quando terminar o culto, né? Antes de terminar o culto, chega lá uns 5, 10 minutos antes, para você cear. Não perca a ceia, queridos. Ceia fala de comunhão, ceia fala de ensaio, para nós cear naquele grande dia com o Senhor. Então é um ensaio. Então se você perdeu o ensaio, quando chegar lá, você pode ficar falando, o que eu vou fazer aqui? Como é que faz? Então a Santa Ceia é comunhão. Santa Ceia é relacionamento com Deus, é comunhão, é agradecer tudo aquilo que durante um mês você fez. Se você teve alguma falha, a Bíblia diz examinais a si mesmo, examine, mas não deixe de tomar a Santa Ceia. Peça perdão para quem tiver que pedir antes e vá tomar a Santa Ceia em nome de Jesus Cristo. Então às 19 horas o culto, até às 20h20, amém? Santa Ceia do Senhor amanhã. Então você pode, que não conseguiu dar um nome aí, né? Fica ali por fora, ali perto ali, né, na igreja ali, né? Acho que vai ter algumas cadeiras disponibilizadas para sentar. Ou chega aí uns 10 minutinhos antes de acabar. Aí quando o grupo aí de... Uns 15 para as 8. Umas 15 para as 8. Aí quando o pastor for celebrar a Santa Ceia, os obreiros que estarão ali vai passar a Santa Ceia para você em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembrando que segunda-feira o meu amigo pastor Agileu com a live aí às 20 horas. Pastor Agileu tem sido muito usado por Deus, não só ele, mas todos os irmãos têm pregado aí durante a semana, né? Na terça-feira o pastor Carlos e a pastora Neuza também Deus tem usado bastante, tem nos ensinado, né? Tem dado aí uns estudos maravilhosos. Na quarta-feira, às 19 horas, o pastor solta a lista para quem é da comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí para o culto da quinta-feira. E quando nós estamos presentes no culto da quinta-feira, né, que é difícil a gente faltar, nós estamos transmitindo ou pelo meu Facebook ou pelo Facebook da irmã Valquíria Palácio. Você acessa lá e você vai assistir o culto inteirinho. Amém? Quinta-feira agora foi a pastora Neuza que pregou uma palavra tremenda também. Bênção de Deus, Deus usou muito a pastora e para falar com a gente. Lembrando que na sexta-feira o meu amigo presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula Farias aí trazendo uma mensagem, Deus tem usado. Ontem foi o presbítero que pregou sozinho, porque a irmã Paula estava trabalhando, mas pensa numa mensagem também tremenda. Faça como a gente, compartilhe para que se você não possa assistir no momento, assistir depois, seus amigos também assistir. E se sábado que vem Deus nos der a graça, estaremos aqui mais uma vez falando do amor de Deus. Mas não se esqueça, segunda-feira às 20 horas, pastora Agileu, vou estar aí compartilhando aí pelo meu Facebook, pelos grupos que eu pertenço, para propagar a palavra de Deus. Maria Vitória Palácio entrou aí, Deus abençoe, essa é a filha dela comigo. Amém? Deus abençoe. Calma. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou até pedir pro pastor Agileu. Pastor Agileu, termina a live um pouquinho mais cedo segunda-feira. Ai, amor. Porque segunda-feira eu tô sabendo que vai ter churrasco na casa do presbítero Almiro. Ele já mandou matar lá meio boi, não sei. Refrigerante, garota à vontade lá. Suco, viva feliz. Olha, sabe por quê? Porque é aniversário da irmã cooperadora Paula Farias. E vai ter festa! Todo mundo tá convidado a partir das 20h40. Acabou a live do pastor Agileu, ó. Casa do presbítero Almiro. Daqui a pouco eu vou com o endereço. Amém? E quarta-feira, aniversário da nossa filha.
É mesmo, Maria Eduarda Palácio, quarta-feira, 16 aninhos. Esse dia era um bebê, gente. O Momiro tá dando risada, não sei rir não. Ri não, rapaz, eu tô sabendo aí. Já me contaram. É feriado. Feriado, né? Então, o pastor Gileu já tá sabendo aí, um pouquinho mais cedo termina, pastor Gileu, é tudo pertinho ali. E que Deus abençoe a vida da irmã Paula, né? Que Deus continue usando ela grandemente. E a Maria Eduarda vai fazer 16 anos quarta-feira. Que Deus abençoe também grandemente a vida dela. Os que a gente nem não sabe, que estão aí nos escondidinhos, né? Pra não falar que vai ter churrasco, né, amor? Fumaça Olha lá, da subida. ó, o pastor Gil já mandou um joinha. Senhor pastor Gil, ó, nós vamos descer tudo pra casa de Momiro. É pertinho mesmo, né, irmão? Né, pastor Gil, né? Já desce lá. Então, assim, que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Paula, né? Que sempre... Deixa pra mim. Pastor Gil, deixa pra mim. Não esquece o presente, gente, também. Não vamos chegar de mão vazia lá, né? Isso. Então, assim, que ela sempre foi bênção na nossa vida, né? O irmão Almiro sempre bênção, né? A gente considera eles muito, né? As minhas filhas considera, a Maria Eduarda fala até que o Almiro é pai dela, né? Quarta Valquíria. Que quarta, rapaz? Maria Eduarda, mas... Aqui em casa não vai ter churrasco, não, filho. Na sua casa. Então, irmãos, que você venha a cada dia, né? Ficar na presença de Deus e vamos orar, né? Para as pessoas que estão ao nosso lado, né? A gente gosta de brincar, a gente gosta, porque a alegria nossa vem do Senhor. E o crente tem que ser alegre. Nós temos que transmitir a alegria do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. E eu posso brincar com o irmão Almiro, com a irmã Paula, né? Mas não é brincadeira não, vai ter festa mesmo. Olha lá, o pastor Gileu, quarta-feira estamos na casa dos palácios. Aqui não, pastor Gileu. Mas, quem sabe, Deus proverá. Não sei, né? Mas então, assim, que Deus abençoe a sua vida, viu, irmã Paula? Que Deus abençoe grandemente esses 25 aninhos que você tá fazendo, vai irá fazer, né? Que Deus abençoe grandemente a vida da Maria Eduarda também. Deus abençoe muito a vida de vocês, que o Senhor vai derramar muitas bênçãos, que o Espírito Santo de Deus venha cobrir vocês grandemente, poderosamente, com o poder, a graça e a unção. Ó, quem vai assar a carne entrou aí, ó, Fernando Abadias. Ah, o Fer vai assar a carne na casa do Miro? Olha, aí Fer, você vai assar a carne, eu não estava nem sabendo, né? Então assim, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Amém, queridos. Brincadeiras à parte, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês estarem conosco. Vamos colocar aí a vida dos seus santos em oração, do Mateus. Orar pela irmã cooperadora Paula, pela Maria Eduarda, que estão aniversariando também. E por vocês que até agora tiveram aí a paciência de nos ouvir. Deus abençoe. Eu vou pedir para minha esposa fazer essa oração. E lembrando que segunda-feira às 20 horas, pastor Gileu com uma mensagem tremenda. Deus tem usado muito ele. Não se esqueça, hein? Anote no seu caderninho, coloque na geladeira lá, 20 horas live do pastor Agileu. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Eu também quero colocar aqui na oração o seu santo. Isso, eu falei. Como que chama? Mateus. O Mateus e a Cláudia. Né? Que Deus venha, né, dar saúde para eles, né? Que o Senhor venha curar todos os mal, né? Que o inimigo tenta lançar sobre a vida deles toda seta, né? Eu quero que você nos ajude em oração. Ore também por nós, porque nós também necessitamos de oração. Ore pela minha casa, pela minha família, né? Pela família desses irmãos que estão fazendo lives, né? Ore pelos nossos pastores, também que necessitam das nossas orações, amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Deus, eu peço a Ti. Vai de encontro, Senhor Jesus, com a vida, meu Pai, desses irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, representando a sua casa. Vai de encontro dentro da casa deles, meu Pai, vai fazendo a sua obra, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha transformar vidas, meu Pai. Que eles venham testemunhar, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Deus, no meio deles. Pai, eu peço a Ti, que o Senhor venha honrar, Senhor Deus, os Seus filhos. Senhor Jesus, guarda a vida de cada um, meu Pai. Senhor Jesus, eu entrego nas Suas mãos, nesse momento, a vida do Seu santo. Somente o Senhor sabe, meu Pai, o que esse homem está passando. Ó Senhor Jesus, vai naquele hospital, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que os filhos ainda, meu Pai, não tenha, Senhor Jesus, que ele decidir, mas que o Senhor decida, meu Pai, sobre a vida dele, meu Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer a sua vontade, o seu querer.
O impossível somente o Senhor pode, meu Deus. Eu peço a Ti, Jesus, vai de encontro com a vida dele agora nesse momento, meu Deus. Vai fazer a Sua vontade sobre a vida dele, meu Pai. Sobre a vida da sua família, meu Pai, que está necessitando, Senhor Deus, também das suas mãos poderosas, meu Pai. Vai, Senhor Jesus, nesse momento, cuidando da vida deles. Eu entrego o Mateus nas suas mãos. Eu entrego a Cláudia nas suas mãos. Eu não sei, Senhor Jesus, o que o Mateus está passando, mas o Senhor sabe. Ó, Senhor, vai guardando, vai protegendo a vida da Cláudia, meu Pai, vai restaurando a saúde dela, meu Deus. Vai tocando das plantas, da cabeça às plantas dos pés, meu Pai. Vai curando, Senhor Jesus, toda enfermidade, toda seta lançada sobre a vida dela, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que abençoe, meu Pai, nos dê um final de semana abençoado, um feriado, Senhor Jesus, abençoado, cheio da sua graça, cheio da sua presença, e que amanhã, Senhor Jesus, nós poderemos estar ali, Senhor Jesus, ceando, meu Pai, com os nossos irmãos, meu Deus. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti, nos abençoe e nos guarde, é que eu te peço, Senhor, assim, em nome de Jesus, amém? O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E receba a bênção do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu coração, porque o Senhor está transformando vidas. Amém? Em nome de Jesus. Só para mim finalizar aqui, eu mandei um abraço aí para Maria Vitória, mas ela tá lá com o João César, né? O João Arruda, a Elza. Né? Não, a Elza não tá. Elza não? Não. Eu confundo o nome dela, cara. É Dona Anice, o seu César e o João, porque se não falar o nome do João ele fica bravo. O nome do João. Entrou aí, ó. Aí ele entrou, a Dona Anice, que Deus abençoe a sua vida, Dona Anice. Estávamos acabando de dizer, a sua casa, o seu lar, né, a Gabi que está ali, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Abençoe também, né, a Elza, a Elza, o Márcio, né, porque Deus fez um milagre grande na vida do Márcio, né, os irmãos aí sabem que nós oramos, pedimos, né, e hoje graças a Deus ele está ali, né, podendo viver a vida dele normalmente, né, as suas filhas, né, então assim, que o Senhor venha abençoar grandemente a Edenilde Cruz, que o Senhor abençoe também a sua vida, a sua família. Então assim, são vários irmãos que estão aí conosco, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha derramar bênçãos do céu para a sua vida, amém? Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira com o pastor Agileu, às 20 horas com a live. Deus abençoe e fique na graça e na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. E depois na casa do irmão amigo, tá, irmãos? 21 horas, todo mundo combinado? Convidado?